Lúcia e Tonho finalmente chegam ao tão sonhado dia do casamento, mas o destino prepara uma sequência de acontecimentos capazes de transformar a cerimônia em um verdadeiro caos. No momento mais importante da cerimônia, uma aparição inesperada interrompe tudo e deixa Lúcia entre a cruz e a espada diante de todos. Será que o casamento vai acontecer? Quem é o homem que aparece para mudar completamente aquele dia? E qual segredo chocante será revelado no altar? Já clique no botão de gostei. E no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 sobre o que irá acontecer com Lúcia e Tonho diante de todos na igreja. A festa de Barro Preto já toma conta da cidade. As ruas estão enfeitadas. Os moradores comentam sobre o casamento mais esperado dos últimos tempos. Sem imaginar o perigo que se aproxima, Lúcia termina de organizar os últimos detalhes do vestido quando percebe que Tonho está completamente distraído. O rapaz segura as alianças nas mãos, mas seu olhar permanece perdido pela janela, como se tentasse enxergar algo muito distante. Ela estranha aquele comportamento e se aproxima devagar. Tonho. Aconteceu alguma coisa? Ele demora alguns segundos para responder. Não. Quer dizer, eu acho que não. Lúcia sorri de maneira carinhosa, mas continua observando cada reação do noivo. Eu te conheço melhor do que ninguém. Você pode enganar o resto da cidade, mas não consegue esconder de mim quando alguma coisa está te incomodando. Tonho força um sorriso, tentando disfarçar. É impressão sua. Ela cruza os braços e o encara com desconfiança. Você acabou de mentir olhando nos meus olhos. Agora me conta a verdade. Sem conseguir sustentar a mentira, Tonho abaixa a cabeça. Desde que acordei, tô com uma sensação ruim. Não sei explicar. Parece que alguma coisa vai acontecer, como se alguém estivesse vindo para mudar tudo. Lúcia sente um arrepio percorrer seu corpo, mas prefere esconder o próprio medo. Ela segura delicadamente o rosto dele. Escuta para mim. Depois de tudo que nós enfrentamos, você acha mesmo que alguma coisa vai conseguir impedir esse casamento? Tonho suspira. Eu queria acreditar nisso, mas meu coração está apertado demais. Parece um aviso. Lúcia tenta mudar o clima e sorri. Isso tem outro nome, sabia? Ansiedade de noivo. Amanhã, 1 hora dessas, eu vou estar entrando naquela igreja e você vai esquecer que um dia ficou preocupado. Tonho sorri discretamente. Você sempre consegue me acalmar. Ela brinca para aliviar a tensão. É obrigação da futura esposa. Ainda estou em fase de treinamento. Os dois riem baixinho. Logo depois, Tonho a abraça com força, como se tivesse medo de soltá-la. Lúcia fecha os olhos, mas, enquanto corresponde ao abraço, seu sorriso desaparece por alguns segundos. Apesar de tentar transmitir segurança, ela também sente que existe alguma coisa estranha no ar. Ela apenas sussurra. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Enquanto isso, centenas de quilômetros dali, um trem corta as belas paisagens brasileiras. Sentado próximo à janela, Omar observa tudo com um brilho diferente nos olhos. Cada montanha, cada rio e cada pequena estação fazem o rapaz imaginar como será reencontrar Lúcia depois de tanto tempo. Ele abre cuidadosamente uma pequena caixa de madeira que carrega junto ao peito. Dentro dela está um objeto embrulhado em um delicado tecido. Omar sorri sozinho. Finalmente chegou o dia. Mal posso esperar para ver a expressão da Lúcia quando abrir essa caixa. Ele passa os dedos sobre a tampa. Será que ela ainda lembra de mim? Ou será que já seguiu a vida completamente? Um senhor que viaja ao lado dele percebe seu sorriso. Curioso. Comenta. Parece que alguém está indo encontrar um grande amor. Omar sorri sem graça. Talvez. Ou talvez eu esteja indo descobrir que cheguei tarde demais. O homem dá uma risada. Se existe sentimento verdadeiro, nunca é tarde. Omar apenas olha novamente pela janela, mas seu semblante demonstra que nem ele acredita totalmente nisso. Muito longe dali, outro viajante também segue para Barro Preto. Dentro de um carro de aluguel, Malungo mantém os olhos fixos na estrada. Seu rosto permanece sério durante toda a viagem.
Depois de alguns minutos em silêncio, ele perde a paciência. Vai demorar muito até chegarmos? O motorista olha rapidamente pelo retrovisor. Ainda falta um bom pedaço da viagem, senhor. E já adianto que o valor vai ficar bem acima do combinado. A estrada é longa. Malungo abre um leve sorriso de sarcasmo. Você ainda não entendeu, não é? Eu não perguntei quanto vai custar. Perguntei quanto tempo falta. O motorista engole em seco. Se a estrada ajudar, chegamos antes do anoitecer. Malungo tira uma pequena carteira de couro do bolso e coloca algumas notas sobre o banco da frente. Considere isso um incentivo. Quero chegar o mais rápido possível. Ao perceber a quantia, o motorista arregala os olhos. Pode deixar. Vou fazer o possível. Assim que o homem volta a prestar atenção na estrada, Malungo abre lentamente outra carteira. De dentro dela, retira uma fotografia antiga de Lúcia. Ele encara a imagem por alguns instantes. Seu olhar, antes frio, torna-se ainda mais intenso. Um sorriso discreto e dissimulado surge em seu rosto. Ele passa o polegar sobre a fotografia e murmura em voz baixa, completamente decidido a cumprir a missão que recebeu de Jendal. Estou chegando, princesa. Você não perde por esperar. Desta vez, ninguém vai impedir que eu cumpra as ordens do rei. Ele guarda a fotografia lentamente e continua olhando pela janela. Enquanto isso, Lúcia e Tonho seguem acreditando que, em poucas horas, estarão vivendo apenas o dia mais feliz de suas vidas, sem fazer ideia de que o passado está cada vez mais perto de bater à porta. Enquanto Tonho termina os últimos preparativos para o casamento, Lúcia permanece sozinha em seu ateliê, fazendo os retoques finais no vestido que usará no grande dia. Ela observa o vestido pendurado no manequim e abre um sorriso emocionado. Ela passa a mão delicadamente pelo tecido e comenta consigo mesma: depois de tanta luta, finalmente chegou a nossa hora, Tonho. Ela imagina a cerimônia, a igreja lotada e o momento em que encontrará o noivo no altar. A felicidade é tão grande que nem percebe alguém abrindo a porta do ateliê. Quando se vira, toma um susto. Mirinho está parado na entrada. Ela imediatamente fecha a expressão. O que você está fazendo aqui? Mirinho entra devagar. Seu olhar percorre o vestido de noiva e depois para em Lúcia. Por alguns segundos, ele não consegue dizer uma palavra. Lúcia estranha aquele silêncio. Vai ficar me olhando ou vai dizer o que quer? Mirinho respira fundo. Eu precisava falar com você, antes que seja tarde demais. Lúcia cruza os braços. Se veio desejar felicidades, pode economizar seu tempo. Eu sei muito bem que isso nunca sairia da sua boca. Mirinho abaixa a cabeça. Depois encara Lúcia novamente. Eu vim te pedir uma coisa. Não casa com o Tonho. Ela arregala os olhos. Logo em seguida, dá uma risada de incredulidade. Você só pode estar brincando comigo. Mirinho balança a cabeça. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Lúcia continua sem acreditar. Você perdeu completamente o juízo. Ele se aproxima mais um passo. Perdi. Perdi desde o dia em que você apareceu em Barro Preto. Eu te amo, Lúcia. Não consigo aceitar ver outro homem ocupando o lugar que deveria ser meu. Lúcia imediatamente dá um passo para trás. Para aí mesmo. Não chega mais perto de mim. Mirinho tenta parecer calmo. Ainda dá tempo. Cancela esse casamento. Vá embora comigo. Eu prometo que faço você feliz. Lúcia solta uma risada carregada de sarcasmo. Feliz? Você? Ela balança a cabeça negativamente. Você não consegue fazer nem você mesmo feliz, Mirinho. Vive mentindo, enganando todo mundo e acha que alguém acredita nessa conversa. O vilão sente o golpe. Mesmo assim, insiste. O Tonho nunca vai te amar como eu amo. Lúcia o interrompe imediatamente. Dobre a língua quando for falar do Tonho. Você não chega aos pés dele. Enquanto ele constrói uma família, você passa o dia inteiro pensando em destruir a felicidade dos outros. Mirinho aperta os punhos. Seu olhar muda completamente. Você está sendo cruel comigo.
Lúcia rebate sem pensar. Cruel? Cruel foi tudo que você fez desde que eu cheguei nesta cidade. Você vive armando contra mim, e agora aparece aqui querendo posar de apaixonado? Ela dá mais um passo na direção dele. Eu vou te falar uma coisa olhando nos seus olhos. Eu sinto asco de você. Toda vez que escuto essa sua voz falsa, ou sinto esse perfume exagerado que você usa, meu estômago embrulha. Mirinho fica completamente sem reação. Os olhos dele se enchem de lágrimas. Ele tenta esconder, mas não consegue. Você vai se arrepender de dizer isso. Lúcia sorri de maneira irônica. Agora sim apareceu o verdadeiro Mirinho. Bastou ouvir um não para começar a ameaçar. Essa máscara de bom moço nunca me enganou. Ele tenta se justificar. Eu só tô lutando pelo amor da minha vida. Lúcia rebate imediatamente. Não. Você tá lutando pelo seu orgulho. Amor respeita a escolha da outra pessoa. O que você sente por mim tem outro nome. Isso é obsessão. Você não aceita que existe alguém nesta cidade que nunca caiu nas suas mentiras. Mirinho respira fundo. Seu semblante muda completamente. A tristeza desaparece. No lugar dela surge um olhar frio. Depois, não diga que eu não tentei evitar. Lúcia aponta para a porta. Vá embora daqui. Agora, nesse instante, outra voz interrompe a discussão. O que está acontecendo aqui? Virgínia acaba de entrar no ateliê. Ela olha para Mirinho, depois para Lúcia e percebe imediatamente o clima pesado. Seu olhar fica desconfiado. Eu posso saber o que está acontecendo? Mirinho rapidamente vira o rosto e enxuga as lágrimas sem que Virgínia perceba. Lúcia perde a paciência. Ótimo. Era só o que faltava. Leva o seu noivo daqui antes que eu coloque os dois para fora aos gritos. Virgínia encara Mirinho. Vamos, agora. Ela segura o braço do rapaz e praticamente o arrasta para fora do ateliê. Assim que os dois chegam à rua, Virgínia o solta com força. Ela cruza os braços. Agora fala a verdade. O que você foi fazer lá dentro? Mirinho responde rapidamente. Eu só fui oferecer ajuda para o casamento. Virgínia dá uma risada debochada. Você acha mesmo que eu acredito nisso? Ele tenta manter a calma. É verdade. Ela balança a cabeça. Última chance, Mirinho. Não mente pra mim. O vilão percebe que a desculpa não convenceu. Então muda completamente de estratégia. Ele respira fundo e abaixa a cabeça, fingindo constrangimento. Tá bom. Eu não queria te contar isso. Virgínia estreita os olhos. Contar o quê? Mirinho responde em tom baixo, como se estivesse envergonhado. Foi a Lúcia que me chamou. Virgínia arregala os olhos. Como é que é? Mirinho continua alimentando a mentira. Ela disse que ainda dava tempo de cancelar o casamento. A falou que largava o Tonho se eu aceitasse ficar com ela. Virgínia fica completamente transtornada. Aquela descarada teve coragem de fazer isso? Ela se vira imediatamente para voltar ao ateliê. Mirinho segura seu braço. Espera. Eu recusei. Disse que amo você e que nunca faria isso. Virgínia respira fundo, mas continua tremendo de raiva. Eu vou acabar com aquela sonsa. Mirinho percebe que sua mentira funcionou perfeitamente. Então a abraça. Esquece ela. Amanhã o casamento dela vai ser um desastre. Enquanto isso, nós vamos mostrar para essa cidade o que é um casal de verdade. Virgínia começa a se acalmar, mas, enquanto corresponde ao abraço, lança um último olhar para o ateliê. Seu semblante deixa claro que ela acreditou em cada palavra de Mirinho. E naquele instante, faz uma promessa silenciosa. Lúcia ainda vai pagar muito caro por essa suposta humilhação. O grande dia finalmente amanhece em Barro Preto. Os primeiros raios de sol iluminam a cidade. Os sinos da igreja tocam ao longe e os moradores já comentam sobre o casamento de Lúcia e Tonho. Depois de tantas dificuldades, tudo indica que os dois finalmente terão a felicidade que tanto merecem. Tonho desperta antes mesmo do cantar do galo. Ele se senta na cama com um sorriso no rosto e observa a roupa cuidadosamente separada para a cerimônia. Hoje eu me caso com a mulher da minha vida. Quem diria, hein?
Ele começa a se arrumar cheio de animação, assobiando e andando de um lado para o outro. Em determinado momento, pega as alianças e as encara emocionado. Daqui a algumas horas, eu e Lúcia vamos estar diante do altar. Mas, quando está prestes a sair do quarto, alguém bate à porta. Entre! A porta se abre lentamente e Dona Menina aparece. Ao vê-la, Tonho estranha imediatamente. A madrinha não traz o sorriso de sempre. Madrinha, aconteceu alguma coisa? Ela entra devagar e segura as mãos do rapaz. Eu tive um sonho esta noite, meu filho. Um sonho diferente de todos os outros. Tonho ri sem jeito. A senhora veio me assustar logo no dia do meu casamento. Dona Menina continua séria. Hoje você vai passar por provações. O sorriso dele desaparece. Quê? Como assim? Ela respira fundo. Eu vi um tabuleiro de xadrez. Havia um rei e uma rainha cercados por 4 peças inimigas. Um peão, uma torre, um cavalo e um bispo. Eles tentavam derrubar o casal a qualquer custo. Tonho sente um arrepio. E quem eram essas peças? Não consegui ver os rostos. E é justamente isso que me preocupa. Tonho tenta disfarçar a tensão. Talvez seja só um sonho, madrinha. Ela balança a cabeça. Você sabe que meus sonhos raramente vêm à toa. Ele pega as mãos dela e sorri. Então vamos fazer um trato. Se aparecer algum inimigo, eu enfrento um por um, porque hoje ninguém tira esse casamento de mim. Dona Menina tenta sorrir, mas continua inquieta. Eu também tive outra visão antes de acordar. A rainha não estava sozinha. Uma das próprias peças inimigas acabava ajudando o casal. Tonho franze a testa. Agora eu entendi menos ainda. Ela acaricia o rosto dele. Só peço uma coisa. Seja forte e proteja a mulher que você ama. Tonho a abraça emocionado. Isso eu faço até o último dia da minha vida. Enquanto isso, na casa de Lúcia, o clima é completamente diferente. Teresa e Vera ajudam a moça a se arrumar, ajeitando os últimos detalhes do penteado e do vestido. Vera observa a filha em frente ao espelho. Você tá linda, minha filha. Teresa concorda. Tonho vai esquecer até o próprio nome quando te vir entrando naquela igreja. Lúcia sorri, mas logo fica pensativa. Vera percebe. O que foi? O Tonho estava estranho ontem. Disse que sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. Teresa dá uma risada. Isso é coisa de noivo nervoso. Quando eu me casei com seu tio, achei que o mundo fosse acabar na hora da cerimônia. Vera também ri. E quando eu me casei com seu pai, passei a manhã inteira achando que ia desmaiar no altar. Lúcia tenta sorrir. Vocês estão certas. Não deve ser nada. Mas por dentro, ela se lembra da visita de Mirinho no ateliê e das ameaças que ouviu. Mesmo assim, decide guardar aquilo em segredo para não preocupar a família. Vera percebe que a filha ainda está inquieta. Lúcia, hoje é um dia feliz. Não deixe pensamento ruim entrar no seu coração. Ela abraça a mãe. Eu vou tentar. Nesse mesmo instante, um carro de aluguel finalmente entra em Barro Preto. Malungo observa a cidade pela janela com um olhar frio e calculista. Então, este é o lugar onde esconderam a princesa. O motorista estaciona e se vira. Chegamos, senhor. Malungo entrega o dinheiro sem sequer olhar para ele. Fique com o troco. O homem arregala os olhos. Tudo isso? Malungo responde com sarcasmo. Considere um prêmio por ter me trazido até aqui sem fazer perguntas demais. Ele sai do carro, ajeita o paletó e começa a caminhar. Sua postura chama a atenção imediatamente. Os moradores cochicham ao vê-lo passar. Quem é esse homem? Deve ser algum estrangeiro. Nunca vi ninguém vestido assim por aqui. Malungo apenas continua andando, como se já soubesse exatamente para onde ir. Ao mesmo tempo, no saguão da prefeitura, Virgínia conversa com Sebastião em voz baixa. Você vai me ajudar? E pronto. Sebastião arregala os olhos. Ficou maluca? Você acabou de sair do castigo dos seus pais e já quer arrumar outra confusão? Virgínia cruza os braços. Aquela forasteira tentou roubar o Mirinho de mim. Agora eu vou acabar com o casamento dela. Sebastião ri sem acreditar.
Essa história não tá me cheirando bem. Desde quando Lúcia corre atrás de homem comprometido? Virgínia o encara furiosa. Tá dizendo que eu tô mentindo? Eu tô dizendo que você sempre aumenta as coisas quando sente ciúme. Ela aponta o dedo para ele. Escuta aqui, Sebastião. Você é meu amigo ou não é? Antes que ele responda, uma voz desconhecida interrompe a conversa. Com licença. Vocês falaram em Lúcia Santos? Os dois se viram ao mesmo tempo. Malungo está parado atrás deles. Sebastião dá um passo para trás. Nossa Senhora! O senhor apareceu do nada. Virgínia observa o estrangeiro de cima a baixo. E quem é você para perguntar da vida daquela infeliz? Malungo sorri discretamente. Pelo jeito, ela não é exatamente sua pessoa favorita. Virgínia responde com ironia. Digamos que eu não faria questão nenhuma de vê-la feliz. Sebastião tenta puxá-la pelo braço. Vamos embora daqui. Esse homem tá me dando arrepios. Ela o afasta. Fica quieto. Malungo então pergunta. O casamento dela será hoje? Virgínia franze a testa. Vai me dizer que veio assistir à cerimônia? Ele responde calmamente. Pelo contrário, ela não deveria se casar. Lúcia já foi prometida a outro homem. Virgínia arregala os olhos. Ora, ora, então a Santinha tem um passado escondido? Sebastião olha desconfiado para o estrangeiro. Como o senhor conhece a Lúcia? Malungo apenas sorri. Digamos que viajamos pelos mesmos caminhos há muito tempo. Virgínia percebe uma oportunidade e se aproxima. Interessante. Então você também quer impedir esse casamento. Quero garantir que ela cumpra o destino que lhe foi reservado. A vilã abre um sorriso malicioso. Parece que o destino resolveu colocar as pessoas certas no mesmo lugar. O que acha de unirmos forças? Sebastião arregala os olhos. Virgínia, você enlouqueceu de vez. Ela ignora completamente o rapaz e continua encarando Malungo. O estrangeiro sustenta o olhar dela por alguns segundos e responde. Talvez possamos ser úteis um ao outro. Virgínia sorri satisfeita. Sem perceber, ela acaba de fazer uma perigosa aliança com o homem enviado por Gendal. Enquanto isso, Lúcia e Tonho continuam acreditando que em poucas horas estarão vivendo apenas o dia mais feliz de suas vidas, sem imaginar que os inimigos já começaram a cercá-los por todos os lados. Enquanto Malungo começa a colocar seu plano em prática ao lado de Virgínia, o destino prepara outra surpresa para Lúcia. Do outro lado de Barro Preto, um homem finalmente chega à cidade depois de uma longa viagem, sem imaginar que receberá uma notícia capaz de mudar completamente seus planos. No armazém de Salma, o movimento é intenso. Os moradores entram e saem comentando sobre a festa, os enfeites espalhados pela cidade e a expectativa para o casamento que acontecerá dentro de poucas horas. O pequeno sino preso acima da entrada do armazém toca, chamando a atenção de todos. Um homem alto, elegante e muito bem vestido entra carregando uma mala de couro. Seu jeito educado, o sotaque diferente e a postura refinada fazem todos os clientes olharem discretamente em sua direção. Salma também levanta os olhos. Assim que vê o desconhecido, sente um frio percorrer seu corpo. Ela fica completamente sem reação. Por alguns segundos, esquece até o que estava fazendo. Em pensamento, comenta consigo mesma. Minha nossa, quem é esse homem? Nunca vi alguém assim por aqui. Sem perceber que desperta a curiosidade de todos, Omar observa o ambiente com calma, como se procurasse alguém conhecido. Depois de alguns instantes, seus olhos encontram os de Salma. Ele abre um sorriso gentil e caminha até o balcão. Com muita educação, tira o chapéu e pergunta: com licença, será que a senhorita pode me ajudar? Salma demora alguns segundos para responder. Ainda impressionada com a beleza do rapaz, ela tenta disfarçar o nervosismo. Posso. Claro. O que o senhor procura? Omar respira aliviado ao perceber que finalmente encontrou alguém disposto a lhe dar informações.
Sem imaginar o choque que receberá nos próximos segundos, ele pergunta com um sorriso cheio de expectativa: Estou procurando uma moça. Acho que ela mora nesta cidade. O nome dela é Lúcia. Isso, Lúcia Santos. Assim que escuta aquele nome, Salma franze levemente a testa. Ela observa Omar novamente, tentando descobrir quem ele é. Quanto mais o encara, mais percebe que nunca o viu em Barro Preto. Com um tom curioso, mas sem esconder a desconfiança, ela pergunta: O senhor veio para o casamento? A pergunta cai como um raio sobre Omar. O sorriso desaparece imediatamente de seu rosto. Ele permanece imóvel durante alguns segundos, como se não tivesse entendido direito. Depois pergunta quase sem voz: Casamento? Salma estranha completamente aquela reação. Ué, o senhor não sabia? Omar balança a cabeça lentamente. Ela continua: A Lúcia vai se casar hoje. Daqui a pouco ela já deve estar se arrumando. A cerimônia acontece mais tarde, na igreja da cidade. Naquele instante, Omar sente como se o chão desaparecesse sob seus pés. Seu coração acelera. A respiração fica pesada. Sem perceber, seus dedos perdem a força. A mala escorrega lentamente de sua mão. Logo em seguida, a pequena caixa de madeira que ele carregava com tanto cuidado cai no chão e começa a rolar pelo piso do armazém. O barulho ecoa por todo o salão. Os clientes interrompem as conversas e olham imediatamente para ele. Salma leva a mão à boca, completamente assustada. Ela percebe que o rapaz empalideceu de uma hora para outra. Preocupada, aproxima-se rapidamente. O senhor está bem? O que aconteceu? O senhor ficou branco de repente. Omar continua sem conseguir responder. Seu olhar permanece perdido. Ele parece não acreditar no que acabou de ouvir. Salma segura delicadamente seu braço antes que ele perca o equilíbrio. Vem, senta um pouco. Ela o conduz até uma cadeira próxima ao balcão. Depois pega um copo com água e entrega ao rapaz. Bebe devagar. Omar segura o copo com as mãos ainda trêmulas. Respira fundo algumas vezes. Mesmo tentando recuperar o controle, a tristeza estampada em seu rosto é impossível de esconder. Em voz baixa, quase falando consigo mesmo, ele murmura: Então eu realmente cheguei tarde demais. Salma escuta aquela frase, e sua curiosidade aumenta ainda mais. Ela espera alguns instantes para que ele se acalme, antes de voltar a conversar. Quando percebe que Omar já consegue respirar normalmente, resolve perguntar aquilo que não sai de sua cabeça. Me desculpa perguntar, mas de onde o senhor conhece a Lúcia? Omar permanece olhando para a pequena caixa caída sobre a mesa. Com todo cuidado, ele a pega novamente e passa a mão sobre a tampa de madeira. Um leve sorriso de saudade aparece em seu rosto. Só então responde: Eu conheço a Lúcia de muito longe daqui. Salma continua sem entender. Muito longe quanto? Ele sorri discretamente. Digamos que a distância entre nós nunca foi medida apenas em quilômetros. A resposta misteriosa faz Salma ficar ainda mais desconfiada. Ela cruza os braços. Então o senhor atravessou tudo isso só para encontrar ela? Omar confirma com um leve movimento de cabeça. Fiz uma promessa há muitos anos. E prometi que um dia devolveria uma coisa muito importante nas mãos dela. Nunca imaginei que chegaria justamente no dia do casamento. Ele aperta a pequena caixa contra o peito. Os olhos ficam marejados por alguns segundos. Depois levanta a cabeça novamente. A esperança ainda não desapareceu completamente. Com certa urgência na voz, pergunta: A igreja fica muito longe daqui? Eu preciso falar com a Lúcia antes da cerimônia. São apenas alguns minutos, depois eu vou embora. Salma sente um aperto no coração. Apesar de enxergar sinceridade naquele homem, seu instinto fala mais alto. Ela lembra de tudo o que Lúcia enfrentou para finalmente conseguir viver aquele momento de felicidade. Respirando fundo, responde com firmeza: Me desculpa, mas eu não posso fazer isso com a minha amiga. Omar estranha a negativa. Por quê? Salma mantém o olhar firme.
porque eu não faço ideia de quem o senhor é. O senhor aparece do nada, procurando justamente a noiva poucas horas antes do casamento. Eu não posso correr esse risco. Omar tenta convencê-la. Eu jamais faria mal a Lúcia. Ela rebate sem mudar de expressão. Todo mundo fala isso, só que eu aprendi que confiança não se dá para desconhecido. Omar percebe, pelo olhar decidido de Salma, que insistir não adiantará absolutamente nada. A moça continua firme em sua decisão e deixa claro que pretende proteger a amiga a qualquer custo. Durante alguns segundos, ele permanece em silêncio, tentando encontrar alguma maneira de fazê-la mudar de ideia. No entanto, quanto mais observa a expressão determinada da jovem, mais entende que perdeu aquela discussão antes mesmo de começar. Respirando fundo, ele abaixa lentamente a cabeça, pega novamente a mala de couro e recolhe com cuidado a pequena caixa de madeira. Por alguns instantes, segura o presente junto ao peito, como se aquela lembrança fosse a única ligação que ainda restava entre ele e Lúcia. Apesar da enorme decepção estampada em seu rosto, seus olhos demonstram que ele não pretende desistir tão facilmente. Então, encara Salma pela última vez e diz com firmeza: "Se a senhora não vai me ajudar, eu mesmo vou encontrá-la." Sem esperar qualquer resposta, Omar atravessa rapidamente o armazém e sai apressado pela porta. Salma acompanha o rapaz desaparecer pela rua principal. Quanto mais pensa na reação dele ao descobrir sobre o casamento, mais inquieta fica. Uma freguesa se aproxima e pergunta curiosa: "Quem era esse rapaz?" Salma continua olhando para a rua. Depois responde, completamente preocupada: "Eu não sei, mas uma coisa é certa. Ele veio atrás da Lúcia." Ela aperta as mãos, sentindo um forte pressentimento. "Ai, e agora? Eu preciso avisar a Lúcia antes que esse homem apareça na igreja." Sem perder mais tempo, Salma entrega o atendimento para outra funcionária e sai às pressas pelas ruas de Barro Preto, sem imaginar que está correndo contra o tempo para impedir que o casamento da amiga seja interrompido justamente no momento mais importante de sua vida. Pouco tempo depois, a pequena igreja de Barro Preto começa a ficar completamente tomada pelos convidados. Famílias inteiras chegam vestidas para a cerimônia, enquanto as crianças correm pelo pátio e os moradores comentam, animados, que aquele será um dos casamentos mais bonitos que a cidade já viu. Algumas mulheres observam os enfeites da entrada. A igreja ficou linda. Parece até casamento de princesa. Outra responde sorrindo: "E a Lúcia merece. Depois de tudo que ela passou, finalmente chegou o grande dia." Enquanto todos comemoram, duas pessoas observam a movimentação escondidas atrás de algumas árvores próximas à igreja. Virgínia mantém os olhos fixos na entrada principal. Ao seu lado, Malungo analisa cuidadosamente cada detalhe do lugar. Depois de alguns segundos, ele aponta discretamente para a igreja e pergunta: "Então é ali que vai acontecer o casamento?" Virgínia sorri, de maneira maliciosa. "Exatamente. E não poderia existir momento melhor para acabar com a felicidade daquela forasteira." Malungo continua observando o movimento. Depois volta o olhar para Virgínia. Seu semblante demonstra curiosidade. "Desde que cheguei, percebi o ódio que você sente por essa moça. O que ela fez para despertar tanto rancor?" Virgínia solta uma pequena risada carregada de sarcasmo. "O senhor veio conversar ou cumprir uma missão?" Malungo sustenta o olhar dela. "As duas coisas podem andar juntas." Ela cruza os braços. "Digamos que a Lúcia resolveu aparecer nesta cidade e tirar tudo o que era meu. Primeiro conquistou a simpatia das pessoas. Depois roubou o coração do homem que deveria estar comigo. Agora vai se casar como se fosse uma santa." Malungo percebe que existe muito mais naquela história do que ela está contando. Mesmo assim, prefere não insistir. Virgínia continua, completamente tomada pelo ódio. "Ver você desmascarando aquela forasteira bem na frente de todo mundo vai ser a melhor parte do meu dia."
quer olhar na cara dela quando perceber que o conto de fadas acabou. Malungo apenas responde com um discreto sorriso. Talvez você tenha uma surpresa maior do que imagina. Virgínia estranha aquela resposta. Como assim? Ele apenas muda de assunto. Espere, tudo acontece no momento certo. Ela fica intrigada, mas decide não insistir. Enquanto isso, dentro da igreja, Tonho já ocupa seu lugar diante do altar. Apesar de estar vestido para o casamento, seu semblante continua carregado de preocupação. Ele olha repetidas vezes para a porta da igreja, como se esperasse que alguma coisa inesperada acontecesse. Dona Menina percebe imediatamente a inquietação do afilhado. Ela caminha lentamente até ele. Com delicadeza, segura seu braço e fala em voz baixa para que os convidados não escutem. Meu filho, tenta disfarçar um pouco. As pessoas já começaram a perceber que você não está bem. Tonho força um sorriso, mas logo volta a ficar sério. Como é que eu vou ficar tranquilo, madrinha? A senhora mesma disse que sonhou que o nosso casamento corria perigo. Dona Menina respira fundo. Ela também demonstra certa preocupação. Depois daquele sonho, eu tive outra visão. Tonho imediatamente presta atenção. O que a senhora viu desta vez? Ela olha discretamente para os lados antes de responder. A rainha conseguiu vencer as outras peças do tabuleiro, mas ela não fez isso sozinha. Uma das próprias peças inimigas acabou ajudando a derrotar as outras. Tonho franze a testa. Quer dizer que um dos inimigos vai mudar de lado? Ela confirma com a cabeça. Foi exatamente isso que eu vi. Só não consegui enxergar quem era essa peça. Tonho fica ainda mais confuso. Quanto mais a senhora explica, menos eu entendo. Dona Menina segura as mãos dele. Não tente entender agora. Apenas confie. Deus nunca abandona quem luta pelo amor verdadeiro. Tonho sorri discretamente. Antes que pudesse fazer outra pergunta, os músicos mudam a melodia. Em seguida, as enormes portas da igreja começam a se fechar. Os convidados imediatamente se levantam. Alguém anuncia em voz alta. A noiva chegou. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, Lúcia termina os últimos ajustes no vestido. Ela respira profundamente, tentando controlar a ansiedade. Teresa ajeita delicadamente o véu da sobrinha. Agora sim. Você está pronta. Vera segura as mãos da filha. Que Deus acompanhe cada passo seu até o altar. Lúcia sorri emocionada. Obrigada por nunca desistirem de mim. Nesse instante, uma voz aflita interrompe o momento. Lúcia, espera! Todos se viram. Salma aparece correndo completamente sem fôlego. Ela tenta recuperar a respiração antes de falar. Lúcia estranha o desespero da amiga. Salma, aconteceu alguma coisa? Ela responde imediatamente. Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Um homem apareceu no armazém procurando por você. Lúcia franze o senho. Procurando por mim? Quem? Salma continua. Ele ficou completamente desesperado quando descobriu que você ia se casar. Eu nunca vi alguém reagir daquele jeito. Lúcia troca um olhar preocupado com Vera. Você sabe quem era? Antes que Salma pudesse responder, uma voz masculina interrompe a conversa. Eu. Todos se viram ao mesmo tempo. Lúcia arregala os olhos. Por alguns segundos, ela acredita estar vendo uma ilusão. Depois leva a mão à boca. Omar. O rapaz abre um sorriso emocionado. Os dois caminham um na direção do outro. Sem conseguir esconder a alegria pelo reencontro, Lúcia o abraça fortemente. Omar fecha os olhos por alguns instantes. Mas, quando o abraço termina, a tristeza toma conta de seu rosto. Ele observa o vestido de noiva. Depois encara Lúcia com os olhos marejados. Eu atravessei metade do mundo acreditando que ainda existia uma chance para nós. Achei que, quando chegasse aqui, descobriria que o seu noivo seria eu. Lúcia sente um enorme aperto no coração. Ela segura delicadamente as mãos dele. Com muita sinceridade responde. Omar, me desculpa. Eu nunca quis alimentar uma esperança que não existia. Você sempre foi muito importante para mim, mas o meu coração escolheu outro caminho.
Ele abaixa a cabeça. Lúcia continua. Eu encontrei o homem que sempre sonhei. O guerreiro que esteve ao meu lado quando eu mais precisei. É com o Tonho que eu quero construir a minha vida. Durante alguns segundos, Omar permanece em silêncio. As lágrimas insistem em aparecer. Mesmo sofrendo, ele faz um enorme esforço para sorrir. Se essa é a escolha do seu coração, então eu só posso desejar que você seja feliz. Ele respira fundo e pega cuidadosamente a pequena caixa de madeira que trouxe durante toda a viagem. Segurando o objeto com enorme carinho, estende as mãos para Lúcia. Eu trouxe uma coisa que pertence a você. Ela recebe a caixa sem entender. Quando abre lentamente a tampa, seus olhos imediatamente se enchem de lágrimas. Completamente emocionada, leva a mão à boca. O anel do meu pai. Omar sorri discretamente. Eu encontrei esse anel quando consegui fugir do castelo. Guardei durante todo esse tempo porque sabia que um dia devolveria para a verdadeira dona. Lúcia continua olhando para a joia sem acreditar. Omar prossegue. Mais do que um presente. Isso é uma promessa. Eu não esqueci do compromisso que fiz com você. Ainda vou ajudar a derrotar Gendal e devolver tudo o que ele roubou da sua família. As lágrimas escorrem pelo rosto de Lúcia. Sem conseguir dizer mais nada, ela abraça Omar novamente. Com a voz embargada pela emoção, apenas consegue agradecer. Obrigada. De verdade. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Enquanto os dois se abraçam, a marcha nupcial começa a tocar dentro da igreja, anunciando que chegou a hora de Lúcia seguir para o altar, sem imaginar que os próximos minutos mudarão completamente a história daquele casamento. Poucos instantes depois, a emoção toma conta da igreja. Os músicos começam a tocar a marcha nupcial e um silêncio respeitoso se espalha entre os convidados. Todos se levantam ao mesmo tempo e voltam os olhos para a porta principal, ansiosos para ver a chegada da noiva. Diante do altar, Tonho sente o coração acelerar. As mãos começam a suar. Por um breve instante, ele se lembra de tudo o que Dona Menina lhe disse sobre os sonhos e as provações que enfrentaria naquele dia. O aperto em seu peito volta com força. Ele respira fundo, tentando controlar a ansiedade. Como eu queria que hoje desse tudo certo, mas basta a porta da igreja se abrir para todo aquele medo desaparecer. Lúcia surge usando o vestido branco, iluminada pela luz que entra pela porta da igreja. Tonho fica completamente paralisado. Um sorriso emocionado toma conta de seu rosto. Sem conseguir esconder a admiração, ele murmura baixinho. Ela tá ainda mais linda do que eu imaginei. Lúcia também encontra o olhar do noivo. Os dois permanecem alguns segundos apenas se encarando. Nenhum deles consegue dizer uma palavra. Parece que todo o restante da igreja desaparece. Os convidados observam aquela troca de olhares completamente emocionados. Algumas mulheres enxugam discretamente as lágrimas. Um senhor comenta em voz baixa. Nunca vi dois noivos se olharem desse jeito. Parece que nasceram um para o outro. Enquanto isso, entre os bancos da igreja, Mirinho acompanha toda a cena. Mas, ao contrário dos demais convidados, seu rosto demonstra apenas revolta. Ele aperta os braços da cadeira com tanta força que os dedos ficam esbranquiçados. Seu maxilar trava de ódio. Em pensamento, ele dispara. Isso não pode acontecer. Eu não vou deixar. Virgínia percebe o nervosismo do noivo. Ela se aproxima discretamente. Se controla. Ainda não chegou a hora. Mirinho responde sem tirar os olhos de Lúcia. Você disse que aquele estrangeiro acabaria com esse casamento. Espero que não tenha mentido para mim. Virgínia sorri de maneira dissimulada. Tenha um pouco de paciência. O espetáculo está só começando. Enquanto isso, próximo à entrada da igreja, Omar decide permanecer do lado de dentro apenas para acompanhar a cerimônia de longe. Mesmo sofrendo ao ver Lúcia subir ao altar com outro homem, ele faz um enorme esforço para respeitar a decisão dela.
Seus olhos acompanham cada passo da jovem. Sem perceber, um leve sorriso aparece em seu rosto. Seja feliz. É tudo que eu posso desejar. Nesse instante, alguém para o seu lado. Omar sente uma presença muito próxima e vira discretamente o rosto. Quando seus olhos encontram os de Salma, ele fica completamente sem reação. Por alguns segundos, os dois permanecem em silêncio. Salma também demonstra certo constrangimento. Ela quebra o silêncio primeiro. Acho que fui um pouco dura com você lá no armazém. Omar sorri de maneira gentil. Você só estava protegendo sua amiga. Eu faria exatamente a mesma coisa. Salma sorri discretamente. Ainda bem que o senhor não apareceu querendo estragar o casamento. Ele balança a cabeça. Nunca faria isso com ela. Os dois continuam observando a cerimônia. Sem perceber, Omar sente um frio na barriga ao olhar novamente para Salma. Por um instante, esquece até mesmo a tristeza que carregava desde que chegou à cidade. Ele pensa consigo mesmo. Que moça bonita! Salma também desvia rapidamente o olhar, tentando esconder o leve sorriso que surge em seu rosto. Enquanto isso, diante do altar, Padre Viriato inicia a cerimônia. Depois das primeiras palavras, ele olha para os noivos. Tonho segura delicadamente as mãos de Lúcia. Ela sorri emocionada. Os dois têm a absoluta certeza de que finalmente chegaram ao momento que tanto esperaram. O padre continua a celebração normalmente, até que chega ao momento mais importante da cerimônia. Ele respira fundo e pergunta em voz alta para que toda a igreja escute. Se existe alguém aqui contra esta união, que fale agora ou se cale para sempre. Por alguns segundos, o silêncio toma conta da igreja. Os convidados começam até a respirar aliviados, mas de repente uma voz firme ecoa pelo salão. Eu tenho. O sorriso desaparece imediatamente do rosto de Lúcia. Ela sente um arrepio percorrer todo o corpo. Tonho fecha a expressão. Todos os convidados se viram na mesma direção. Lentamente, Malungo começa a caminhar pelo corredor central da igreja. Seu olhar permanece fixo apenas em Lúcia. Assim que o reconhece, a jovem perde completamente a cor do rosto. Ela dá um pequeno passo para trás. Em choque, murmura: Não, ele não. As lembranças de Batanga invadem sua mente. Ela reconhece imediatamente o antigo funcionário real. Ao mesmo tempo, Virgínia aparece logo atrás dele. A vilã abre um sorriso de pura satisfação, cruza os braços e acompanha cada passo do estrangeiro. Em pensamento, comemora. Agora acabou, Lúcia. Próxima à porta, Salma leva a mão à boca. Meu Deus, essa não. Ao ver Malungo, Omar muda completamente de expressão. Seu semblante fica sério. Ele imediatamente reconhece o homem. Sem conseguir esconder a preocupação, comenta em voz baixa: Eu conheço esse homem. Salma olha assustada para ele. Conhece? Quem é ele? Omar não responde. Seu olhar permanece preso em Malungo. Instintivamente, ele dá alguns passos para frente, preparado para impedir qualquer ataque. Salma percebe a tensão. Omar, o que está acontecendo? Ele continua em silêncio. Enquanto isso, o murmúrio toma conta da igreja. Os convidados começam a comentar entre si. Quem é esse homem? Será que ele veio impedir o casamento? Será que conhece a noiva? Malungo continua caminhando lentamente. Cada passo aumenta ainda mais a tensão. Lúcia sente as pernas enfraquecerem. Ela segura com força a mão de Tonho. O rapaz percebe imediatamente o medo estampado no rosto da noiva. Sem pensar duas vezes, coloca-se na frente dela. Com o olhar firme, encara o estrangeiro. Se você pretende fazer alguma coisa contra a Lúcia, primeiro vai ter que passar por mim. Malungo para diante do casal. Durante alguns segundos, apenas observa Tonho. Depois, desvia lentamente o olhar para Lúcia. O silêncio domina completamente a igreja. Virgínia sorri, acreditando que verá a maior humilhação da rival. Mirinho também acompanha tudo com um brilho de satisfação nos olhos.
Mas no instante seguinte, acontece algo que ninguém poderia imaginar. Diante de todos os convidados, Malungo lentamente dobra um dos joelhos. Depois abaixa completamente a cabeça diante de Lúcia. A igreja inteira fica em absoluto silêncio. Então ele declara em voz alta: "Vida longa à princesa Lika Caiman." Por alguns segundos, ninguém consegue acreditar no que acabou de ouvir. Lúcia permanece completamente paralisada. Tonho arregala os olhos. Padre Viriato fica sem reação. Os convidados começam a cochichar por todos os lados. Princesa? Eu ouvi direito? Lúcia é uma princesa? Virgínia sente o sorriso desaparecer imediatamente. Ela olha para Malungo, completamente desnorteada. Depois encara Lúcia. Sem conseguir acreditar, pergunta: "O que é isso?" Ela é princesa? Malungo levanta lentamente a cabeça. Seu olhar demonstra respeito. Então responde diante de todos: "A verdadeira herdeira de Batanga está diante de vocês. Gendal acredita que eu vim até Barro Preto para levá-la, de volta à força. Mas ele se enganou." Lúcia continua, completamente sem palavras. Malungo prossegue: "Eu não vim capturar a princesa. Vim protegê-la. Enquanto eu estiver vivo, ninguém tocará nela. Meu dever agora é impedir que qualquer inimigo descubra onde ela está escondida." Lúcia sente os olhos se encherem de lágrimas. Ela jamais imaginou ouvir aquelas palavras justamente no dia do próprio casamento. Sem conseguir esconder a surpresa, apenas encara Malungo. Tonho também baixa lentamente a guarda. Percebe que aquele homem não representa mais uma ameaça. Próximo à porta, Omar finalmente relaxa os ombros. Ele observa Malungo por alguns instantes e entende que o antigo aliado de Gendal mudou completamente de lado. Um leve sorriso aparece em seu rosto. Pela primeira vez desde que chegou a Barro Preto, ele percebe que Lúcia não corre perigo, mas, ao mesmo tempo, entende que a revelação feita diante de toda a cidade mudará para sempre a vida da mulher que ele jurou proteger. A revelação de que Lúcia é a verdadeira princesa de Batanga transforma completamente o clima dentro da igreja. O silêncio que toma conta do ambiente dura apenas alguns segundos, porque logo os cochichos começam a se espalhar entre os convidados. Ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer. Alguns moradores olham para Lúcia completamente impressionados. Então era verdade. Ela é uma princesa de verdade. Meu Deus! Quem diria que a nossa Lúcia escondia um segredo desses? Enquanto todos ainda tentam entender a situação, Mirinho permanece imóvel no banco onde estava sentado. Seus olhos passeiam entre Lúcia e Malungo, como se seu cérebro se recusasse a acreditar no que acabara de ouvir. Ele balança a cabeça negativamente algumas vezes. Em seguida, completamente desnorteado, caminha lentamente até o meio da igreja. Todos acompanham seus passos. Seu semblante mistura revolta, inveja e incredulidade. Parando diante do altar, ele encara Lúcia diretamente nos olhos. Com a voz alterada, quase gritando, pergunta: "Princesa? Você é a princesa?" A igreja inteira fica em silêncio novamente. Todos aguardam a resposta de Lúcia. Ela apenas encara Mirinho. Sua respiração continua acelerada. Ainda muito abalada com tudo o que aconteceu, não consegue pronunciar uma única palavra. Seu silêncio acaba dizendo muito mais do que qualquer explicação. Mirinho começa a rir de maneira nervosa. "Não, isso não faz sentido. Você chegou aqui sem nada, dizendo que era apenas uma forasteira. Como pode esconder uma coisa dessas?" Tonho imediatamente dá um passo à frente. Seu olhar demonstra firmeza. "Chega, Mirinho. Esse não é o momento." Mas o vilão parece completamente transtornado. "Então quer dizer que eu passei todo esse tempo tentando conquistar uma princesa?" Virgínia percebe que a situação começa a fugir completamente do controle. Ela se aproxima rapidamente do noivo e segura seu braço com força. Falando entre os dentes para que ninguém mais escute, dispara: "Pelo amor de Deus, Mirinho,
Vamos embora daqui agora. Ele tenta se soltar. Me larga. Eu quero entender essa história. Virgínia aumenta ainda mais a força. Seu olhar demonstra puro desespero. Pela primeira vez, ela percebe que seu plano fracassou completamente. Você não está percebendo que isso virou contra nós? Vamos sair antes que seja tarde. Antes que os dois conseguissem deixar o local, Malungo volta a chamar a atenção de todos. Ele ergue lentamente o braço e aponta diretamente para Virgínia. Seu tom de voz ecoa pela igreja inteira. Aquela mulher tentou impedir este casamento desde o início. Ela manipulou pessoas, espalhou mentiras e tentou usar o meu nome para destruir a felicidade da princesa. Todos imediatamente olham para Virgínia. Ela empalidece. Malungo continua. Uma pessoa capaz de conspirar contra a legítima herdeira do reino de Batanga também se torna inimiga da nossa coroa. O comentário provoca uma enorme revolta entre os moradores. Os cochichos dão lugar à indignação. Uma senhora balança a cabeça. Eu sabia que essa moça não prestava. Outro convidado aponta para Virgínia. Ela nunca aceitou ver a Lúcia feliz. Um homem completa. Ainda teve coragem de trazer esse estrangeiro pensando que acabaria com o casamento. Outra mulher responde imediatamente. Só que o tiro saiu pela culatra. Virgínia percebe que todos começaram a encará-la com desprezo. Ela engole em seco. Seu orgulho desaparece completamente. Mesmo tentando manter a pose, já não consegue esconder o constrangimento. Mirinho também percebe que os olhares agora se voltam contra eles. Pela primeira vez, sente medo da reação das pessoas. Alguns convidados começam a caminhar na direção dos dois. Um senhor fala em voz alta. Vocês dois deviam ter vergonha. Outro completa. Vieram estragar o casamento da moça. Uma mulher balança o dedo para Virgínia. Você passou dos limites dessa vez. Virgínia percebe que permanecer ali seria um enorme erro. Sem pensar duas vezes, volta a puxar Mirinho pelo braço. Eu mandei você vir comigo. Ele ainda resiste por alguns segundos. Mas ela o interrompe. Agora, sem alternativa, Mirinho finalmente cede. Os dois atravessam o corredor central da igreja, praticamente fugindo. Enquanto caminham, escutam murmúrios e críticas vindos de todos os lados. Algumas pessoas chegam a virar o rosto em sinal de desprezo. Outras apenas observam a humilhação dos dois. Do lado de fora da igreja, Virgínia respira profundamente. Seu rosto está completamente vermelho de vergonha. Ela aperta os punhos. Em pensamento, promete vingança. Isso ainda não acabou, Lúcia. Você vai pagar por essa humilhação. Lá dentro, o silêncio volta a tomar conta da igreja. Malungo então caminha novamente até o altar. Dessa vez, seu semblante demonstra serenidade. Ele olha diretamente para Lúcia. Depois faz uma pequena reverência. Com enorme respeito diz: Continue com o seu casamento, princesa. Durante muitos anos lhe roubaram a paz, a liberdade e o direito de escolher o próprio destino. Hoje, ninguém vai tirar esse momento da senhora. A verdadeira herdeira de Batanga também merece viver o amor. As palavras emocionam todos os presentes. Lúcia sente os olhos marejarem novamente. Ela olha para Tonho. O rapaz sorri com carinho, sem dizer uma única palavra. Segura delicadamente as mãos da mulher que ama. Aquele simples gesto faz toda a ansiedade desaparecer. Lúcia respira fundo. Depois encara Padre Viriato. Com a voz firme declara: Eu aceito. Tonho sorri imediatamente. Sem esconder a felicidade, responde olhando apenas para ela. E eu aceito passar o resto da minha vida ao seu lado. Padre Viriato fecha a Bíblia lentamente. Um enorme sorriso aparece em seu rosto. Com emoção, anuncia diante de todos: Pelo poder que me foi concedido, eu declaro vocês marido e mulher. O que Deus uniu, homem nenhum separa. Antes mesmo que o padre terminasse a frase, Tonho envolve Lúcia em seus braços. Os dois finalmente se beijam. A igreja inteira explode em aplausos. Algumas pessoas enxugam discretamente as lágrimas. Outras comemoram de pé.
As crianças começam a bater palmas. Até mesmo Dona Menina sorri emocionada ao perceber que sua última visão realmente se cumpriu. Ela murmura baixinho: "A rainha venceu", com a ajuda de uma peça que parecia inimiga. Enquanto os convidados celebram o casamento, alguns moradores, já sabendo da verdadeira identidade de Lúcia, fazem discretas reverências à jovem. Malungo percebe a reação imediatamente. Então ergue a mão, pedindo silêncio. Todos voltam a olhar para ele. Com tom firme, mas respeitoso, faz um pedido que mudará o destino de toda a cidade. Escutem bem o que vou dizer. A princesa está segura justamente porque ninguém sabe quem ela realmente é. Se essa notícia atravessar as fronteiras de Barro Preto, os homens de Gendal chegarão até aqui. E quando isso acontecer, inocentes também correrão perigo. Os moradores se entreolham. Malungo continua: "Se realmente admiram Lúcia, protejam esse segredo. Não contem a ninguém o que presenciaram nesta igreja. A melhor forma de demonstrar lealdade à princesa é permitir que ela continue vivendo como sempre viveu, cercada pelas pessoas que ama." Um senhor dá um passo à frente. "O senhor tem a minha palavra." Outra moradora completa: "Esse segredo morre com a gente." Logo, outros convidados fazem o mesmo. Ninguém vai abrir a boca. A princesa estará protegida em Barro Preto. Pode confiar em nós. Malungo observa cada um daqueles rostos e, pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, sente que cumpriu a missão que seu coração realmente desejava. A partir daquele dia, o antigo homem de confiança de Gendal deixa definitivamente o passado para trás e se torna um dos maiores aliados de Lúcia, disposto a protegê-la com a própria vida, enquanto o amor entre ela e Tonho inaugura um novo capítulo em suas histórias. Ao entrar na prefeitura, Malungo encontra Sebastião organizando alguns documentos. O rapaz levanta a cabeça, estranha o sotaque do visitante e o observa dos pés à cabeça, percebendo imediatamente que ele não é da região. Malungo se aproxima com educação, mas fala de maneira firme, sem rodeios. "Com licença, estou procurando uma mulher conhecida como Lúcia. Disseram que esse é o nome brasileiro dela. Você sabe onde posso encontrá-la?" Sebastião congela por alguns segundos. O simples fato daquele desconhecido mencionar o nome de Lúcia desperta um enorme desconforto. Ele tenta disfarçar a preocupação, mas não consegue esconder a surpresa estampada no rosto. "Lúcia? Oh, o que o senhor quer com a Lúcia?" Malungo percebe a mudança na expressão do rapaz e responde apenas com um leve sorriso, preferindo não entregar suas intenções. "Digamos que preciso conversar com ela sobre um assunto muito importante." Sebastião continua desconfiado. "Importante como? O senhor é parente dela? Veio fazer negócios com o ateliê? Porque se for isso, posso avisar que ela costuma." Antes que ele consiga terminar a frase, uma voz interrompe a conversa. "Se quiser saber alguma coisa sobre a Lúcia, eu posso ajudar." Os dois se viram ao mesmo tempo. Virgínia se aproxima lentamente, exibindo um sorriso simpático demais para ser verdadeiro. Seus olhos, porém, denunciam que ela está interessada muito mais naquele desconhecido do que aparenta. Malungo a encara por alguns segundos, tentando entender quem é aquela mulher que surgiu tão oportunamente. "Então você conhece essa Lúcia?" Virgínia sorri de forma dissimulada. "Digamos que conheço o suficiente para saber exatamente onde encontrá-la." Sebastião arregala os olhos e, sem pensar duas vezes, segura o braço de Virgínia e a leva alguns passos para longe de Malungo. Falando baixo, mas visivelmente nervoso, ele a repreende. "Você perdeu o juízo? Nem sabe quem é esse homem? Não percebeu o jeito que ele fala? Esse sujeito parece perigoso." Virgínia revira os olhos, impaciente com o medo do rapaz. "Você tem medo até da própria sombra, Sebastião." Ele insiste. "Não é medo, é desconfiança." Ele apareceu do nada perguntando justamente pela Lúcia. Isso não pode ser coincidência. Virgínia cruza os braços e lança outro olhar para Malungo.
É justamente por isso que eu quero descobrir quem ele é. Pelo jeito dele, pela postura, pela maneira de falar. Esse homem não é daqui. Aposto que veio do mesmo lugar daquela forasteira. Sebastião balança a cabeça negativamente. E se ele estiver atrás dela para fazer alguma maldade? A vilã dá um sorriso carregado de sarcasmo. Ora, desde quando você ficou tão preocupado com a felicidade da Lúcia? Tome jeito, homem, e não se meta nos meus negócios. Sebastião abaixa a cabeça, sem saber o que responder. Não é isso. É que isso pode acabar trazendo problemas para você. Você quer ser pega, Virgínia? Virgínia então aproxima o rosto do dele e fala em tom conspiratório. Escuta o que eu estou dizendo. Aquele homem não atravessou o oceano por causa de um ateliê de costura. Existe alguma história muito maior por trás disso, e eu pretendo descobrir qual é. Ela sorri discretamente, enxergando naquela situação uma oportunidade perfeita para finalmente se livrar da rival. Sem esperar pela resposta de Sebastião, Virgínia volta até Malungo. Acho melhor continuarmos essa conversa em um lugar mais reservado. Existem ouvidos curiosos demais por aqui. Malungo mantém a expressão séria, mas percebe que aquela mulher pode ser útil para sua missão. Tudo bem, desde que você realmente tenha informações sobre a pessoa que estou procurando. Virgínia faz um gesto para que ele a acompanhe. Venha comigo. Tenho a impressão de que nós dois podemos fazer um ótimo negócio. Os dois deixam a prefeitura lado a lado, conversando em voz baixa. Sebastião permanece parado na porta, observando os dois se afastarem. Um arrepio percorre seu corpo e um pressentimento ruim toma conta dele. O rapaz respira fundo e murmura para si mesmo, cada vez mais aflito. Isso não vai acabar bem. Seja lá quem esse homem for, ele veio atrás da Lúcia por um motivo muito sério. E a Virgínia pode acabar se prejudicando. Depois de deixar a prefeitura, Virgínia conduz Malungo até um canto mais afastado da praça, onde dificilmente seriam interrompidos por curiosos. Durante todo o caminho, ela observa o homem de maneira discreta, tentando decifrar cada detalhe de sua postura. O jeito firme, o sotaque diferente e a forma como ele analisava tudo ao redor só aumentam sua curiosidade. Ao perceber que estavam completamente sozinhos, a vilã cruza os braços e resolve ir direto ao assunto. Muito bem. Agora que ninguém pode nos ouvir, acho que você já pode me dizer a verdade. Por que está procurando a Lúcia? Malungo permanece em silêncio por alguns instantes. Ele encara Virgínia profundamente, como se tentasse descobrir se podia confiar nela. Depois de alguns segundos, responde com frieza. Essa informação não diz respeito a você. O que eu preciso saber é outra coisa. Você conhece ou não conhece essa mulher? Virgínia abre um sorriso discreto, percebendo que ele também escondia alguma coisa. Conhecer, eu conheço, mas não costumo entregar informações de graça, ainda mais para alguém que aparece do nada e não revela nem o próprio interesse. Malungo mantém a expressão séria. Não estou aqui para negociar amizade. Apenas preciso encontrá-la. Você vai ou não me dizer onde Lúcia mora? A resposta seca desperta um sorriso debochado em Virgínia. Nossa, achei que já tivéssemos criado uma certa confiança. Você me parece um homem inteligente. E alguma coisa me diz que nós dois queremos exatamente a mesma coisa. Ela faz uma breve pausa, apenas para observar a reação dele. Tirar aquela forasteira do nosso caminho. Malungo não responde imediatamente. Apenas continua olhando para a mulher, tentando entender até onde ela estava disposta a ir. Virgínia percebe a hesitação e decide provocar. Ou será que estou enganada? Talvez você tenha atravessado meio mundo só para pedir desculpas para ela. Malungo solta um leve sorriso irônico. Definitivamente não foi para isso. A vilã aproveita a pequena brecha. Então prove. Quem é você de verdade? Porque eu tenho certeza de que sua história não começou hoje em Barro Preto. O enviado de Batanga respira fundo. Durante alguns segundos, parece lutar contra a própria decisão,
mas percebe que, sem alguma informação, dificilmente conseguiria a ajuda daquela mulher. Ele então baixa um pouco o tom de voz. Eu estou aqui representando uma pessoa muito poderosa. Virgínia arqueia uma sobrancelha. Continue. Agora fiquei curiosa. Malungo finalmente revela. Vim a mando do rei Gendal, de Batanga. Minha missão é localizar 2 mulheres que desapareceram do reino, Alika e Niara. Elas são consideradas fugitivas. Assim que escuta aqueles nomes, Virgínia sente um frio percorrer sua espinha. Seu sorriso desaparece lentamente enquanto várias lembranças começam a invadir sua mente. Ela recorda imediatamente da reportagem publicada semanas antes no jornal que falava sobre uma princesa desaparecida depois de um golpe político em Batanga. Completamente atordoada, ela encara Malungo. Espera aí, você está falando daquela princesa? O homem apenas permanece em silêncio. Virgínia leva a mão à boca, completamente perplexa. Não, isso não pode ser verdade. Você está querendo me dizer que a Lúcia é aquela princesa desaparecida? Malungo responde de forma cautelosa. Eu não posso confirmar isso. Minha missão não é fazer acusações, mas encontrar respostas. O que sei é que, se essa mulher realmente não for Alika, certamente conhece o paradeiro dela e de Niara. Virgínia fica completamente desnorteada. Ela se afasta alguns passos, tentando organizar os próprios pensamentos. Então era isso. Ela começa a falar sozinha, quase sem perceber. Agora faz sentido. O jeito dela, os segredos, a forma como sempre apareceu do nada. Seu semblante muda completamente. A rivalidade que antes era movida por inveja, agora ganha um novo combustível. Ela aperta os punhos e murmura, tomada pela revolta. Enquanto eu fazia de tudo para conquistar respeito nesta cidade, aquela sonsa escondia que era da realeza. Malungo observa a reação da mulher sem dizer uma única palavra. Percebendo que ela estava completamente perdida em seus pensamentos, ele estala os dedos diante do rosto dela. Acorda. Você vai continuar pensando ou vai responder à minha pergunta? Virgínia pisca algumas vezes, voltando à realidade. Ela encara Malungo com um sorriso completamente diferente daquele de antes. Agora era um sorriso frio, calculista e cheio de malícia. Eu tive uma ideia muito melhor. Malungo cruza os braços. Estou ouvindo. A vilã começa a caminhar lentamente ao redor dele. Se você simplesmente aparecer na casa da Lúcia, ela pode desconfiar e desaparecer antes que consiga fazer qualquer coisa. Se essa mulher realmente esconde um segredo desse tamanho, deve estar preparada para fugir a qualquer momento. Malungo concorda discretamente com a cabeça. Faz sentido. Continue. Virgínia sorri com satisfação ao perceber que havia conquistado a confiança dele. Mas existe um jeito muito mais eficiente de colocá-la. Exatamente onde você quer. Um lugar de onde ela não terá como escapar. O homem demonstra interesse pela primeira vez. E que lugar seria esse? Ela aproxima o rosto do dele e responde quase num sussurro. Uma armadilha preparada por alguém em quem ela jamais desconfiaria. Malungo abre um discreto sorriso. Pela primeira vez desde que chegou a Barro Preto, ele sente que sua missão está mais próxima de ser concluída. Vejo que escolhi a pessoa certa para conversar. Virgínia sorri de maneira dissimulada. Não se engane. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque finalmente apareceu alguém capaz de tirar aquela forasteira da minha frente para sempre. Os dois trocam um olhar de cumplicidade. Naquele instante, nasce uma aliança perigosa, movida por interesses diferentes, mas com o mesmo objetivo: encontrar Lúcia antes que ela descubra que o passado voltou para buscá-la. Nesse mesmo instante, Ana Maria atravessa a praça carregando algumas compras quando, de repente, para no meio do caminho ao reconhecer Virgínia conversando com um homem que ela nunca tinha visto em Barro Preto. A maneira como os dois falavam, sempre olhando para os lados e mantendo a conversa em voz baixa, desperta imediatamente sua curiosidade. Mas quem é aquele homem? Pergunta para si mesma.
E por que a Virgínia está tão próxima dele? Ela mal consegue tratar alguém bem. Agora aparece toda sorridente conversando com um desconhecido? Tem alguma coisa errada aí. Sem pensar duas vezes, Ana Maria resolve se aproximar. Ela finge observar a vitrine de uma loja enquanto tenta escutar alguma parte da conversa, mas toda vez que chega mais perto, Malungo abaixa a voz e Virgínia responde praticamente em cochichos. Eles estão escondendo alguma coisa, tenho certeza. Quando tenta dar mais alguns passos, Virgínia percebe sua presença e abre um sorriso cheio de deboche. Perdeu alguma coisa por aqui, Ana Maria? Ou agora resolveu seguir meus passos pela cidade? Ana Maria leva um pequeno susto por ter sido descoberta, mas tenta manter a naturalidade. Eu? Claro que não. Eu só estava passando. Mas confesso que fiquei curiosa. Quem é esse rapaz? Nunca vi ele por aqui. Virgínia sorri de maneira dissimulada e responde sem responder. Um conhecido. Não vejo motivo para tanto interesse. Ana Maria insiste. É que Barro Preto é pequena. Quando chega alguém diferente, a gente acaba percebendo. Achei que talvez ele fosse cliente do ateliê da Lúcia. Ao ouvir o nome de Lúcia, Virgínia muda completamente de expressão e lança um olhar rápido para Malungo. Percebendo que a situação podia despertar ainda mais suspeitas, o próprio Malungo resolve quebrar o silêncio. Ele estende a mão educadamente para Ana Maria e diz: Prazer, meu nome é Malungo. Acabei de chegar à cidade. Ana Maria aperta a mão dele, mas continua observando cada detalhe daquele homem. Malungo? Esse nome não é brasileiro. Você veio de muito longe, não foi? Malungo apenas sorri discretamente. Digamos que atravessei um bom caminho até chegar aqui. Ana Maria continua tentando descobrir mais alguma coisa. E pretende ficar muitos dias em Barro Preto? Antes que ele pudesse responder, Virgínia entra na frente dos dois e interrompe a conversa com um sorriso carregado de ironia. Nossa, Ana Maria, daqui a pouco você vai pedir até a certidão de nascimento dele. Desde quando virou investigadora? A jovem fica sem graça. Eu só estava conversando. Conversando ou fazendo interrogatório? Porque já perguntou de onde ele veio, quanto tempo vai ficar e daqui a pouco vai querer saber até onde ele dormiu ontem. Ana Maria percebe que a vilã estava fazendo de tudo para encerrar aquele assunto, mas decide fazer uma última pergunta. Vocês já se conheciam? Virgínia dá uma risada debochada. Isso também é da sua conta? Ana Maria abaixa a cabeça. Não, desculpa. Eu só achei estranho. Então pare de achar e cuide da sua vida, responde Virgínia, já perdendo a paciência. Tenho certeza de que você tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar espionando conversa dos outros. Sem alternativa, Ana Maria resolve ir embora. Porém, antes de virar a esquina, olha mais uma vez para os dois e pensa. A Virgínia nunca conversa com ninguém sem querer tirar vantagem. E esse tal de Malungo, ele não me passou confiança nenhuma. Eu ainda vou descobrir quem é esse homem. Assim que Ana Maria desaparece de vista, Virgínia encara Malungo com expressão séria. Você não devia ter dito seu nome. Quanto menos gente souber quem você é, melhor. Malungo cruza os braços. Achei que esconder até meu nome chamaria mais atenção. Você não conhece aquela garota. Ela parece medrosa, mas é curiosa. Se resolver investigar, pode atrapalhar nossos planos. Ainda bem que ela tem medo da própria sombra. Malungo sorri de lado. Então vamos agir antes que ela descubra alguma coisa. Virgínia abre um sorriso cheio de maldade. Exatamente. Agora chega de conversa. Está na hora de colocar nosso plano em prática. E desta vez, a Lúcia não terá nenhuma chance de escapar. Sem conseguir tirar da cabeça a conversa misteriosa que presenciou na praça, Ana Maria segue apressada até o armazém. Durante todo o caminho, ela relembra cada detalhe do encontro entre Virgínia e o desconhecido. Quanto mais pensa no comportamento dos dois, maior fica a sensação de que algo muito grave está prestes a acontecer. Assim que entra no estabelecimento,
Seu rosto pálido e a respiração ofegante chamam imediatamente a atenção de Salma, que interrompe o que estava fazendo e corre ao encontro da amiga. Ana Maria, o que foi? Você está branca feito papel. Aconteceu alguma coisa? Está passando mal? Ana Maria olha discretamente para todos os lados, certificando-se de que ninguém pudesse escutar a conversa. Seu nervosismo é tão evidente que Salma segura suas mãos, tentando acalmá-la. Senta aqui um instante. Você está me assustando. Agora me conta direito o que aconteceu. Ainda tentando recuperar o fôlego, Ana Maria fala em voz baixa, como se tivesse medo de que alguém ouvisse suas palavras. Eu acho que a Virgínia está armando alguma coisa contra a Lúcia. Salma arregala os olhos na mesma hora. O quê, minha nossa? Você tem certeza do que está dizendo? Sem esperar uma resposta, ela pega um copo, coloca água, mistura um pouco de açúcar e entrega para a amiga. Primeiro bebe isso. Depois você me explica tudo com calma. Porque, do jeito que você chegou, parece que viu um fantasma. Ana Maria toma alguns goles da água, respira fundo e finalmente consegue organizar os pensamentos. Eu estava passando pela praça quando vi a Virgínia conversando com um homem que nunca apareceu por aqui. Eles estavam escondidos num canto, falando bem baixinho. Toda vez que eu tentava chegar perto para ouvir alguma coisa, eles diminuíam ainda mais a voz. Era como se não quisessem que ninguém descobrisse o assunto. Salma franze a testa imediatamente. Virgínia cochichando com um desconhecido? Isso por si só já é sinal de problema. Ela nunca faz nada sem pensar em prejudicar alguém. Ana Maria concorda com um gesto de cabeça. Foi exatamente isso que eu pensei. E o pior é que aquele homem eu não sei explicar. Ele me causou um arrepio. Não tinha jeito de comerciante, nem de viajante. Parecia alguém que estava ali com um objetivo muito específico. Salma apoia os braços sobre o balcão e continua ouvindo atentamente. Você chegou a descobrir quem ele é? Ana Maria faz um gesto afirmativo. Descobri. Quando fui falar com eles, ele mesmo se apresentou. Disse que o nome dele é Malungo. Salma repete o nome lentamente, tentando reconhecer. Malungo. Ela balança a cabeça. Nunca ouvi esse nome antes. Não parece brasileiro. Ana Maria abaixa a voz ainda mais. Também achei estranho. O sotaque dele é completamente diferente. Tenho quase certeza de que ele veio de muito longe. Salma passa a mão no queixo, refletindo. E você acha que isso tem alguma ligação com a Lúcia? Ana Maria demora alguns segundos para responder. Ela lembra da expressão de Virgínia quando ouviu o nome da amiga e sente novamente o mesmo aperto no peito. Eu não consegui escutar a conversa inteira. Eles falavam muito baixo, mas tenho quase certeza de que ouvi a Virgínia mencionar o nome da Lúcia. Foi justamente naquele momento que resolvi me aproximar. Salma se levanta tão depressa que quase derruba a cadeira. Então acabou a dúvida. Se a Virgínia está metida nisso, a Lúcia precisa saber imediatamente. Nós temos que correr até a casa dela agora mesmo. Ana Maria segura o braço da amiga antes que ela saia do armazém. Espera, não faz isso. Salma estranha a reação. Como assim espera? Você mesma acabou de dizer que a Virgínia pode estar preparando alguma coisa contra ela. Ana Maria respira fundo. Justamente por isso precisamos agir com cuidado. Eu posso ter entendido tudo errado. Imagina se a gente aparece na casa da Lúcia dizendo que existe um homem perigoso atrás dela e no fim das contas não é nada disso? Só vamos deixar ela preocupada sem necessidade. Salma cruza os braços, dividida entre a razão e a preocupação. Mas também não podemos ficar paradas esperando acontecer alguma desgraça. Ana Maria concorda. Eu sei. E é exatamente por isso que pensei em outro caminho. Antes de assustar a Lúcia, nós precisamos descobrir quem é esse homem de verdade. Salma demonstra interesse. E como pretende fazer isso? Ana Maria olha pela janela do armazém, certificando-se de que ninguém conhecido estava passando. Quando ele se apresentou para mim, disse o próprio nome.
Foi a única informação que consegui arrancar dele. Salma repete novamente. Malungo. Ela faz uma expressão intrigada. Quanto mais eu ouço esse nome, mais estranho ele parece. Ana Maria aperta as mãos, claramente apreensiva. E se ele for alguém do passado da Lúcia? Ou pior? E se tiver atravessado o oceano só para encontrá-la? As duas permanecem em silêncio por alguns segundos. A hipótese parece absurda, mas nenhuma delas consegue descartá-la completamente. Por fim, Salma quebra o silêncio. Não adianta criar 1000 teorias antes da hora. Isso só vai deixar a gente ainda mais desesperada. O que sabemos é que a Lúcia é nossa amiga e que a Virgínia nunca faz nada sem segundas intenções. Só isso já é motivo suficiente para ficarmos de olho. Ana Maria concorda imediatamente. Então estamos pensando a mesma coisa. Salma estende a mão para a amiga. Vamos investigar. Se esse tal de Malungo realmente veio atrás da Lúcia, nós vamos descobrir antes que a Virgínia consiga colocar qualquer plano em prática. Ana Maria segura a mão da amiga e responde com firmeza. Combinado. A partir de agora, qualquer passo da Virgínia vai ser observado, e se ela estiver armando uma cilada, nós vamos impedir antes que a Lúcia caia nela. Sem que as duas percebam, a decisão tomada naquele momento marca o início de uma corrida contra o tempo. Enquanto Virgínia acredita que ninguém desconfia de seus planos, Ana Maria e Salma estão determinadas a descobrir quem realmente é Malungo e por que sua chegada a Barro Preto coincide justamente com o passado misterioso de Lúcia. Pouco tempo depois de firmar sua aliança com Malungo, Virgínia marca um novo encontro com Sebastião, em um ponto mais afastado da cidade. Assim que o rapaz chega, percebe pelo brilho nos olhos da moça que ela estava satisfeita consigo mesma. Aquela expressão de vitória o deixa ainda mais apreensivo, pois toda vez que Virgínia sorria daquele jeito, alguém acabava pagando um preço muito alto. Sem perder tempo, a vilã resolve contar o que pretende fazer. Está tudo caminhando exatamente como eu imaginei. Daqui a pouco essa história chega ao fim e a Lúcia finalmente vai desaparecer da minha vida. Sebastião franze a testa, sem entender. Do que você está falando? Virgínia sorri com arrogância. Eu encontrei a solução perfeita para me livrar daquela forasteira. O Malungo vai fazer o trabalho que eu sempre sonhei em fazer. O rapaz arregala os olhos e demora alguns segundos para acreditar no que acabou de ouvir. O quê? Você enlouqueceu de vez? Vai entregar a Lúcia de mão beijada para aquele homem? Você nem sabe quem ele é de verdade. Virgínia revira os olhos, completamente impaciente. E daí? Isso muda alguma coisa? O único detalhe que me interessa é que ele veio atrás dela. Se quer levá-la embora, está fazendo um enorme favor para mim. Sebastião passa a mão na cabeça, inconformado. Você está brincando com uma situação muito séria. Aquele homem não me passou confiança nenhuma. E se ele estiver mentindo? E se quiser fazer algum mal para a Lúcia? Virgínia cruza os braços e responde sem demonstrar o menor remorso. Francamente, Sebastião, desde quando você resolveu virar protetor daquela mulher? Não é isso. Só acho que ninguém merece cair numa armadilha sem saber. A vilã solta uma risada debochada. Coitadinha da Lúcia! É isso que você está pensando? Pois eu não tenho pena nenhuma. Se ela está sendo procurada, deve ter feito alguma coisa para merecer. Que arque sozinha com as consequências do passado dela. Sebastião abaixa a cabeça, claramente dividido entre a consciência e o sentimento que nutre por Virgínia. Mesmo assim, isso não parece certo. Virgínia dá um passo à frente e segura delicadamente o braço dele. A mudança repentina de comportamento faz Sebastião perder completamente a firmeza. Falando de maneira doce e calculada, ela tenta convencê-lo. Você confia em mim, não confia? Ele hesita. Claro que confio. Então faça exatamente o que estou pedindo. Depois de tudo isso, ninguém mais vai lembrar que essa forasteira existiu. Nossa vida finalmente vai voltar ao normal.
Sebastião engole em seco. Apesar de todas as dúvidas, ele não consegue negar um pedido da mulher por quem está completamente apaixonado. Está bem. O que você quer que eu faça? Um sorriso de vitória surge imediatamente no rosto de Virgínia. Enquanto isso, Ana Maria e Salma continuam percorrendo as ruas de Barro Preto, tentando descobrir o paradeiro de Malungo. As duas caminham atentamente, observando cada esquina, quando Salma segura discretamente o braço da amiga. Ana Maria, olha ali. Ela aponta para o outro lado da rua. Ana Maria acompanha o olhar da amiga e imediatamente reconhece Virgínia conversando novamente com Sebastião. Seu coração dispara. Eles dois juntos outra vez. Salma fala em voz baixa. Isso só pode significar uma coisa. O plano já começou. Sem fazer barulho, as duas atravessam a rua e se escondem atrás da carroça de um feirante. Dali, conseguem enxergar os dois sem serem percebidas. Elas se aproximam mais alguns passos, tomando o máximo de cuidado para que nenhum galho seco denunciasse sua presença. Nesse instante, Sebastião fala algo que faz as duas prenderem a respiração. Espera aí. Você escondeu aquele rapaz no Grêmio Recreativo? Ana Maria e Salma trocam um olhar assustado. Virgínia responde com toda a tranquilidade do mundo. Claro, é o único lugar onde ninguém vai desconfiar. Hoje não tem aula da Vera, então o prédio está praticamente vazio. Melhor ainda, porque ela também vai precisar cair na armadilha. Sebastião demonstra novo receio. Você tem certeza de que isso vai dar certo? Virgínia sorri friamente. Vai dar exatamente como eu planejei. Agora pare de fazer perguntas e faça a sua parte. Ela retira uma carta de dentro da bolsa e entrega ao rapaz. Leve isso até a casa da Lúcia. Diga que é uma encomenda importante do ateliê. Ela vai acreditar sem desconfiar de absolutamente nada. Sebastião observa o envelope por alguns instantes. Ainda dá tempo de desistir disso. Virgínia perde a paciência. Não me faça repetir as coisas. Apenas entregue essa carta e deixe o resto comigo. Sem coragem para enfrentá-la, Sebastião guarda o envelope e vai embora. Assim que ele desaparece na esquina, Ana Maria e Salma se abaixam rapidamente para não serem vistas. Virgínia começa a caminhar na direção onde elas estavam escondidas. As duas prendem a respiração. Por um instante, parece que a vilã finalmente descobriria que estava sendo espionada. Ela chega a olhar na direção das duas, estreita os olhos e sorri discretamente. Ana Maria sente o coração disparar. Mas, segundos depois, Virgínia apenas ajeita a bolsa no ombro, muda de direção e segue caminhando pela rua com um largo sorriso de satisfação estampado no rosto. Somente quando tem certeza de que ela realmente foi embora, é que Ana Maria e Salma saem do esconderijo. Completamente desesperada, Ana Maria segura o braço da amiga. Você ouviu tudo? Eu não estava imaginando coisas. A Virgínia realmente está preparando uma armadilha para a Lúcia. Salma ainda tenta entender todas aquelas informações. E não é só para ela. A Vera também vai ser atraída para esse encontro. Mas por quê? O que esse tal de Malungo quer com as duas? Ana Maria balança a cabeça. Eu ainda não faço ideia. Mas uma coisa é certa. Eles não vieram até aqui por acaso. As duas permanecem alguns segundos em silêncio. Então, Ana Maria toma uma decisão. Não adianta continuarmos juntas. Vamos perder tempo. Salma concorda. O que você está pensando? Ana Maria responde rapidamente. Eu vou seguir o Sebastião. Quero descobrir o que tem naquela carta antes que a Lúcia faça alguma besteira. Salma aponta na direção do Grêmio Recreativo. Então eu vou procurar esse Malungo. Se ele realmente está escondido lá, talvez eu consiga descobrir quem ele é e o que veio fazer em Barro Preto. Ana Maria segura a mão da amiga por um instante. Toma cuidado. Meu pressentimento diz que esse homem é muito mais perigoso do que aparenta. Salma faz um leve aceno de cabeça. Você também. E, aconteça o que acontecer, a gente se encontra depois. A Lúcia não pode cair nessa armadilha de jeito nenhum.
Sem perder mais um segundo, as duas seguem por caminhos diferentes, sem imaginar que estavam entrando justamente no jogo que Virginia havia preparado e que, dali em diante, cada passo em falso poderia colocar não apenas Lúcia, mas também Vera em um enorme perigo. Depois de se separar de Salma, Ana Maria segue discretamente os passos de Sebastião pelas ruas de Barro Preto. Durante todo o percurso, ela toma cuidado para não ser vista. Sempre que o rapaz olha para trás, ela se esconde atrás de árvores, muros e carroças, convencida de que aquela carta escondia muito mais do que uma simples mensagem. Seu coração acelera quando percebe que Sebastião está caminhando justamente em direção à casa de Lúcia. Eu sabia, pensa Ana Maria, aflita. A Virgínia não mandaria esse rapaz até aqui sem segundas intenções. Espero que eu ainda chegue a tempo. Ela diminui ainda mais o passo e observa de longe quando Sebastião bate à porta da casa. Poucos segundos depois, Lúcia aparece sorridente para recebê-lo. Sebastião entrega o envelope. Tenta parecer tranquilo e diz apenas: "Pediram que eu trouxesse isso até você. Disseram que é um assunto importante para o ateliê." Lúcia abre um largo sorriso. "Muito obrigada, Sebastião. Vou dar uma olhada agora mesmo." Sem conseguir encará-la por muito tempo, o rapaz apenas faz um discreto aceno e vai embora, carregando um semblante de culpa. Ana Maria espera que ele dobre a esquina e, sem perder mais tempo, corre até a casa da amiga. Ela toca a campainha quase sem conseguir controlar a ansiedade. Lúcia abre a porta rapidamente e recebe Ana Maria com uma alegria que contrasta completamente com o desespero da visitante. "Ana Maria, você chegou na hora certa. Acho que finalmente apareceu uma oportunidade para eu recuperar o prejuízo que tive no ateliê." Ela ergue o envelope com entusiasmo. "Acabei de receber uma grande encomenda. Se tudo der certo, vai ser um recomeço para mim e para minha mãe." Ana Maria força um sorriso para não despertar desconfiança, mas seu olhar permanece fixo na carta. "Que notícia boa! Posso dar uma olhadinha? Talvez eu conheça quem enviou." Sem imaginar qualquer perigo, Lúcia entrega o envelope. "Claro, eu estava tão feliz que nem li direito todos os detalhes." Ana Maria abre a carta e, à medida que seus olhos percorrem as linhas, seu semblante muda completamente. O entusiasmo desaparece e dá lugar a uma expressão de preocupação. Ela levanta os olhos para Lúcia. "Você percebeu isso aqui? Quem escreveu está pedindo que você compareça acompanhada da sua mãe." Lúcia pega a carta novamente. "Tem razão. Eu nem tinha reparado nisso. Achei que fosse apenas uma reunião sobre a encomenda." Ela continua lendo. "Bom, até faz sentido. A tia Teresa está viajando com o tio José para Biribiri. Se realmente fosse um serviço grande, eu teria que ir com a minha mãe mesmo." Ana Maria continua inquieta. Seu olhar desce até o endereço indicado na carta. Ela sente um frio percorrer a espinha. Espera um pouco. Esse endereço. Lúcia estranha a reação. "O que foi?" Ana Maria ergue lentamente a cabeça. "Você sabe onde fica esse lugar?" "Não faço ideia. Nunca fui lá." "Por quê?" Ana Maria aperta a carta entre os dedos. "Porque esse endereço é da antiga fábrica abandonada." Lúcia franze imediatamente o senho. "Fábrica abandonada? Tem certeza?" "Tenho. Passei por lá várias vezes quando era criança. Aquele lugar está vazio há anos." A alegria de Lúcia desaparece completamente. Ela torna a olhar para a carta, agora muito mais desconfiada. Mas por que alguém marcaria uma reunião de trabalho numa fábrica abandonada? Isso não faz sentido nenhum. Ana Maria tenta escolher cuidadosamente as palavras. "Foi exatamente isso que eu pensei." Lúcia observa o nervosismo da amiga. "Ana Maria, você está escondendo alguma coisa de mim, não está?" A jovem abaixa os olhos. Ela lembra da promessa que fez para Salma de investigar antes de assustar Lúcia. Lúcia insiste. "Desde que entrou aqui você está diferente. Primeiro apareceu ofegante, depois ficou assustada quando leu a carta. Agora descobriu esse endereço.
Você sabe de alguma coisa? Ana Maria sente um nó na garganta. Por alguns segundos quase conta toda a verdade, mas acaba desistindo. Eu ainda não tenho certeza de nada. Não quero te preocupar à toa. Lúcia segura delicadamente seu braço. Você pode confiar em mim. Ana Maria respira fundo. Eu só quero te pedir uma coisa. Promete que não vai até esse encontro antes de eu voltar? Lúcia demonstra surpresa. Voltar de onde? Eu preciso encontrar a Salma. Acho que nós estamos prestes a descobrir quem enviou essa carta. Só, por favor, não vá encontrar esse homem antes de falar comigo outra vez. Lúcia arregala os olhos. Homem? Mas a carta nem fala que foi um homem quem escreveu. Como você sabe disso? Ana Maria percebe que falou mais do que devia. Sem conseguir responder, apenas dá um passo para trás. Depois eu explico. Agora eu preciso ir. Confia em mim. Ela sai praticamente correndo. Lúcia permanece parada na porta, completamente confusa. Olha novamente para a carta. Depois observa Ana Maria desaparecendo no fim da rua. Homem? Mas em nenhum momento essa carta diz quem marcou esse encontro. Ela respira fundo. Está acontecendo alguma coisa que ninguém quer me contar. Antes de tomar qualquer decisão, preciso conversar com a minha mãe. Sem perder tempo, Lúcia entra novamente em casa procurando Vera. Enquanto isso, Ana Maria corre em direção ao Grêmio Recreativo. Seu único pensamento é encontrar Salma antes que fosse tarde demais. Assim que chega ao prédio, ela abre a porta às pressas e começa a chamar pela amiga. Salma, Salma, onde você está? Nenhuma resposta. O silêncio do lugar aumenta ainda mais sua angústia. Ela atravessa o corredor principal e continua chamando. Salma! Responde. De repente, um grito abafado ecoa vindo de uma das salas anexas. Ana Maria para imediatamente. Salma? É você? Ela corre na direção do barulho e encontra uma porta trancada. Ao olhar para a fechadura, percebe que a chave ainda estava do lado de fora. Sem pensar duas vezes, gira a chave e abre a porta. Assim que a porta se escancara, Salma sai rapidamente, visivelmente assustada. Graças a Deus. Achei que ninguém fosse me encontrar. Ana Maria segura os ombros da amiga. O que aconteceu? Cadê o Malungo? Salma ainda tenta recuperar o fôlego. Ele me viu observando o Grêmio. Não falou absolutamente nada. Apenas me empurrou para dentro desta sala, trancou a porta por fora e foi embora. Ana Maria sente o sangue gelar. Naquele instante, todas as peças começam a se encaixar. Ela aperta a mão da amiga e fala com urgência. Eu já sei para onde ele foi. A carta era uma armadilha. Eles estão levando a Lúcia e a Vera para a fábrica abandonada. Salma arregala os olhos. Meu Deus! Então ainda dá tempo de impedir isso? Ana Maria balança a cabeça, completamente desesperada. Sozinhas não. A gente precisa chamar ajuda imediatamente, porque, se o Malungo chegar primeiro naquele encontro, eu tenho medo do que pode acontecer com a Lúcia e com a Vera. Depois que Ana Maria sai às pressas, Lúcia permanece alguns instantes olhando para a carta. Quanto mais relê aquelas palavras, mais percebe que havia algo estranho naquela proposta. O entusiasmo que sentia pela suposta encomenda dá lugar à desconfiança. Sem perder tempo, ela procura Vera e entrega o envelope em suas mãos. Vera lê atentamente cada linha e logo percebe o nervosismo da filha. O que aconteceu, Lúcia? Você está diferente. Essa carta trouxe uma boa notícia ou um problema? Lúcia suspira antes de responder. Eu também não sei. No começo achei que fosse uma oportunidade para salvar o ateliê, mas depois que Ana Maria apareceu aqui, tudo mudou. Vera ergue os olhos. O que a Ana Maria disse? Lúcia balança a cabeça. Quase nada. E foi justamente isso que me deixou preocupada. Ela leu a carta, reconheceu o endereço e ficou desesperada. Disse apenas que eu não deveria encontrar um homem antes que ela voltasse. Depois saiu correndo sem me explicar mais nada. Vera franze a testa. Você acha que isso pode ser uma armadilha? Lúcia caminha pela sala, claramente inquieta.
Eu não sei, mas tenho certeza de que a Ana Maria sabe de alguma coisa e tentou me proteger. Só não entendo por que resolveu esconder a verdade de mim. Vera demonstra preocupação. Talvez ela não tivesse certeza do que estava acontecendo e não quisesse te assustar. Lúcia cruza os braços. Ou talvez ela tenha descoberto algo grave demais. Vera segura a mão da filha. Então esqueça essa carta. Se existe qualquer risco, basta não aparecer nesse encontro. Lúcia permanece em silêncio por alguns segundos. Depois, encara a mãe com firmeza. Não, só existe um jeito de descobrir quem está por trás disso. Eu vou até esse encontro. Vera arregala os olhos. O quê? Você acabou de admitir que pode ser uma armadilha. Para que se arriscar desse jeito? Lúcia mantém a serenidade, porque eu nunca fugi de uma batalha, mas também nunca entrei em uma sem me preparar. Se alguém quer me atrair até lá, vai descobrir que eu não sou tão ingênua quanto imagina. Vera percebe a determinação da filha e respira fundo. Então eu vou com você. Não vou deixar que enfrente esse perigo sozinha. Lúcia sorri discretamente. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Pouco tempo depois, já nas proximidades da antiga fábrica abandonada, Virgínia observa o enorme prédio tomado pelo mato e abre um sorriso de satisfação. Ao seu lado estão Sebastião e Malungo. A vilã consulta o relógio de pulso e fala com segurança. Está quase na hora. Se tudo saiu como planejado, elas devem estar chegando. Sebastião olha para todos os lados, visivelmente nervoso. E se a Lúcia desconfiou? E se resolveu chamar a polícia? Ou pior, e se nem aparecer? Malungo revira os olhos com evidente impaciência. Por que você trouxe esse sujeito? Ele treme mais que vara verde. Parece que vai desmaiar antes mesmo de começar. Sebastião responde incomodado. Eu só estou dizendo que esse plano pode dar errado. Malungo sorri com ironia. Quem tem medo não deveria ter aceitado participar. Antes que os dois continuem discutindo, Virgínia aponta para a estrada. Chega, olhem ali. Lúcia e Vera vieram sozinhas, exatamente como eu imaginei. Malungo sorri satisfeito. Ótimo, vocês esperem aqui. Eu mesmo vou buscá-las. Virgínia balança a cabeça negativamente. Nem pensar. Esperei muito por esse momento. Quero ver a expressão daquela infeliz quando descobrir que o passado finalmente a encontrou. Os três entram na fábrica. Assim que atravessa a porta principal, Sebastião sente um arrepio percorrer o corpo. O ambiente está escuro, tomado por ferrugem, poeira e máquinas abandonadas. Esse lugar me dá arrepios. Vamos embora enquanto ainda dá tempo. Virgínia lança um olhar impaciente. Fique quieto. Seu medo vai estragar tudo. Malungo segue sozinho por um dos corredores. Vou encontrá-las. Esperem meu sinal. Sebastião observa o homem desaparecer na escuridão. Eu tenho um péssimo pressentimento. Antes que Virgínia responda, um forte estrondo ecoa por toda a fábrica. O barulho é tão intenso que faz a poeira cair do teto. Sebastião leva um enorme susto. Meu Deus! O que foi isso? Virgínia sorri convencida. Relaxa. Ele encontrou a Lúcia. Mas, naquele mesmo instante, uma voz firme ecoa atrás deles. Engano seu, minha filha. Virgínia congela. Ela se vira lentamente e arregala os olhos ao encontrar Diógenes parado diante dela. Pai? O que o senhor está fazendo aqui? Diógenes a encara profundamente decepcionado. Eu é que faço essa pergunta. O que você está fazendo neste lugar? Virgínia tenta improvisar uma desculpa. Eu vi um homem estranho entrando aqui e achei melhor acompanhar. Ela interrompe a frase ao ver o delegado Fortunato surgir logo atrás de Diógenes segurando Malungo pelos braços. O criminoso tenta se soltar inutilmente. O delegado pergunta com ironia. Está falando desse homem aqui? Virgínia sente as pernas enfraquecerem. Sebastião recua um passo, completamente apavorado. Antes que qualquer um deles diga mais alguma coisa, Lúcia, Vera, Ana Maria e Salma deixam seus esconderijos. Virgínia fica
completamente desnorteada. O que significa isso? Vocês armaram uma emboscada contra mim? Lúcia encara a rival sem esconder a indignação. Engraçado ouvir isso justamente de quem tentou me levar para uma armadilha. Se a Ana Maria não tivesse desconfiado das suas intenções, eu jamais descobriria o que você estava preparando. Malungo começa a se debater nos braços do delegado. Alika, ela é a Alika. Essa mulher é a princesa de Batanga. Eu vim buscá-la, por ordem do rei Gendal. As palavras ecoam pelo galpão. Diógenes, Ana Maria e Salma ficam completamente sem reação. Quase ao mesmo tempo, os três perguntam: Princesa? Lúcia fecha os olhos por um instante. Depois respira fundo e decide que não havia mais motivo para esconder a verdade. Sim, meu verdadeiro nome é Alika Caimã. Eu nasci em Batanga e precisei fugir depois que Gendal tomou o poder à força. Eu nunca fui uma criminosa. Eu sobrevivi a um golpe e apenas lutei para continuar viva. Ana Maria leva a mão à boca. Salma olha para Vera sem conseguir acreditar. Virgínia, porém, sorri como se tivesse vencido. Eu sabia. Sempre disse que essa mulher escondia alguma coisa. Está vendo, painho? Eu estava ajudando um país a encontrar uma fugitiva. Diógenes perde completamente a paciência. Chega, Virgínia. Eu li toda a documentação enviada por Nilo Peçanha. Alika e Niara são vítimas da tirania de Gendal. Você não quis fazer justiça. Você quis entregar duas mulheres inocentes apenas para satisfazer o seu orgulho e a sua obsessão. Virgínia sente o sorriso desaparecer. Oh, o que o senhor quer dizer com isso? Diógenes respira fundo. Seus olhos ficam marejados. A partir de hoje, você deixa de ser minha filha. Não terá mais direito ao meu sobrenome, à minha casa e a absolutamente nada que me pertença. Virgínia empalidece. Sem forças para permanecer de pé, cai de joelhos. Enquanto tenta entender o que acabou de ouvir, vê Malungo sendo colocado na viatura e vários policiais cercando ela e Sebastião. Diógenes não consegue conter as lágrimas. Lúcia se aproxima e segura delicadamente suas mãos. O senhor não tem culpa pelas escolhas da Virgínia. Diógenes faz um leve aceno. Quanto ao seu segredo, ele continuará seguro. Vou conversar pessoalmente com o delegado Fortunato. Gendal jamais saberá onde você está. Ana Maria dá um passo à frente. Nós também nunca contaremos a ninguém. Salma concorda imediatamente. Esse segredo morre aqui. Vera abraça a filha emocionada. Lúcia fecha os olhos por alguns instantes. Pela primeira vez em muito tempo, sente que o passado deixou de ser uma ameaça imediata. Enquanto Malungo é levado preso e Virgínia vê todas as suas armações desmoronarem diante de seus olhos, Lúcia percebe que finalmente poderá continuar sua vida sem que o rei Gendal descubra seu paradeiro.